Bom, família, o Vitória cai diante de um adversário bastante competente. É verdade que o Vitória, nos primeiros 15, 20 minutos, foi melhor na partida. Claro, em algum momento da partida você pode estar também me dizendo aí nos comentários que o Vitória ele conseguiu jogar o jogo, mas foi muito falho. O Vitória teve falhas pontuais que acabaram ocasionando a derrota. Qual foi essas falhas? Falhas na hora de finalizar. O Botafogo ele foi eficiente nas chances criadas. Claro que perdeu alguns lances também, é normal. Mas se a gente olhar, fazer uma análise para o primeiro tempo, olhar para o primeiro tempo, fazer uma análise, o Vitória ele teve muita chance nos primeiros 20. Nos primeiros 10 minutos, o Vitória já tinha uma falta que passou triscando a trave do Zeca. Triscando não, mas passou raspando. No segundo pau. Teve chance de Janderson, chutou em cima do goleiro, não foi um chute tão forte. Teve chance Wagner Leonardo, teve o próprio Bruno Vini, inclusive um pênalti não dado para o Vitória. Poderia aumentar a chance do Vitória passar de fase, porque se o Vitória faz aquele gol de pênalti, quando o placar estava 0-0, o contexto da partida poderia ser outro. Vitória, ele foi afado nessa questão do pênalti. Agora, o resultado em si foi um resultado que foi desenrolando a partida. Em algum momento, Botafogo se encontrou contra a parede. Por quê? Porque o Vitória está em novos ares. Por mais que você venha aqui me dizer que não, o Vitória perdeu e tu está dizendo que está em novos ares, sim, mas mesmo com a derrota a gente pode analisar alguma coisa. A entrada do Daniel Júnior foi fundamental, claro que foi no lugar do Mateuzinho. Mateuzinho no primeiro tempo foi o atleta que fez a partida se desenrolar. Mas o Daniel Júnior entrou bem. Não foi aquele Daniel Júnior decisivo, como foi contra o Náutico, com poucos toques fez o gol de empate no Barradão. Perdeu até uma chance ele dentro da área. Mas no contexto geral, o Carpini, a gente tem que avaliar. Carpini estreou pelo Vitória, estreou numa decisão com o tamanho que tem essa decisão. Não só vale o dinheiro, mas também vale toda a história do clube de lá e do clube de cá. Uma partida onde a torcida tinha esse temor de como o Vitória iria enfrentar esse adversário, se o Vitória entraria mais recuado, se o Vitória iria propor a partida como propôs logo no início. E assim, a partida se desenhou de uma maneira muito polêmica. Aquele pênalti, que na minha opinião e na opinião de muita gente, foi pênalti, quando o adversário agarra o Bruno Vini, aquilo ali é para ter sido dado. Primeiro que nem o VAR chamou o árbitro, que isso é errado. Se você para analisar o possível pênalti, você tem que chamar. Você tem que chamar. E aí é o árbitro que vai dizer se o agarrão foi proporcional para derrubar, para impedir o Bruno Vini de cabecear ou não. Não é VAR que vai dizer isso. Entendeu? Não é VAR que vai dizer isso. Ele vai analisar. Vai ser perguntado o que? Olha, estão reclamando de um puxão dentro da área. O que foi? O que foi que aconteceu? E ele vai dizer, olha, aconteceu isso. Vem aqui olhar. Aconteceu algum agarrão? Ele vai dizer, aconteceu. Não é o VAR que vai dizer que foi proporcional para impedir o Bruno Vini a cabecear ou não. A regra é clara. A regra é clara. No contexto geral, o Daniel Júnior fez o gol, né? Passou o Alejandro. O Esteves, ele entrou mais porque o PK ele não estava conseguindo, em algum momento da partida, não conseguiu ganhar os combates pelo lado esquerdo. E veja bem, o Luiz Adriano, ele não rendeu o tanto necessário. Claro que foi a sua segunda partida como titular. Foi sua segunda partida como titular na equipe do Vitória, né? Mas em algumas chances, algumas oportunidades que ele teve ali no primeiro tempo, recebia a bola, estava de costa. Não teve chances claras de finalização.
São umas bolas alçadas assim, que ele acabou furando. No contexto geral, Botafogo, ele venceu a partida. Estava com a vantagem já de 1-0 e venceu a partida no Barradão. E a gente tem que tirar desse contexto, de toda o desenrolar da partida, é que o Vitória agora terá um potencial, terá uma potencial evolução. Por quê? É um técnico que chegou novo, que já mostrou um caminho da sua ideia, que vai querer propor o jogo, assim como propôs boa parte do jogo. Claro que não é os 96 minutos que vai propor o jogo, porque o adversário também tem as suas artimanhas, o adversário também quer jogar. Mas o Carpini, ele chega dando boas-vindas. Claro que com a derrota, isso é muito chato, o técnico chegar com a derrota, mas ele chega trazendo uma filosofia, uma ideia de jogo. Vai ter a oportunidade agora já contra o Atlético Goianiense, que é um adversário fraco, e que o Vitória tem que vencer e convencer nessa partida, se quiser o torcedor para o resto do campeonato ao seu lado. Claro que eu não estou dizendo que a torcida vai abandonar, mas a torcida vai passar aí para os jogos desconfiados com o que pode acontecer. Entendeu? Então essa é a análise do jogo. Botafogo passou, foi mais eficiente. Vitória poderia, nos primeiros 10 minutos, ter abrido um 2-0, os primeiros 20 minutos, uns 3-0. Botafogo se viu contra as cordas, sufocado demais, mas ainda assim conseguiu vencer. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal, tamo junto!